Continuando aqui nosso evento, né? Vamos passar aqui para o terceiro palestrante da noite, né? O Alan Diego, que vai falar sobre grandes projetos também, com uma outra abordagem. O Alan, ele está na iniciativa privada, então é bem interessante o contraponto aí. Fique à vontade, Alan, a palestra, o palco é seu, palco Muito virtual. obrigado, boa noite a todos. É um prazer, professor Santos, obrigado pelo convite. Vou compartilhar aqui. Bom, o tema da minha palestra é a contribuição do planejamento na gestão de claims em projetos complexos, né? Meu nome é Alan Diego Ascioli Ferreira, mais conhecido no LinkedIn como Alan Ferreira. Eu sou engenheiro de produção, tenho MBA em gestão de projetos. Atualmente eu estou fazendo o meu mestrado em engenharia de produção, com ênfase em Clean Management, né? Tenho aí uma experiência em projetos EPC, basicamente em usinas hidrelétricas, né, no Brasil e no exterior. Estou nesse mercado aí desde 2002. De lá para cá, todo o meu aporte acadêmico e profissional se moldou através disso, né? Eu sou um amante da área de gestão de projetos. Desde que eu entrei nessa área lá, eu me apaixonei, né? E sempre tento usar as boas práticas aí de gestão de projetos, do próprio PMI, da ACE, da Britânica SL Protocol. Na Andritz, eu trabalho como engenheiro de planejamento, né? Atualmente, a empresa é uma multinacional de origem austríaca, a qual desenvolve tecnologia para usinas hidrelétricas. E é um dos líderes globais em fornecimento de equipamentos eletromecânicos e serviços para centrais hidrelétricas. Lá na Andes, eu trabalho com análise de atrasos, de cronogramas, né? Basicamente, o meu trabalho, rotina, aí é trabalhar no planejamento, né, dos projetos. Faço análise de reivindicações, né, os claims. Tem a interface aí com os departamentos internos, todas as áreas, as interfaces. É muito bacana, porque eu acabo tratando com áreas de logística, área de engenharia, área de field, então é muito bacana, né? E com cliente também, tem essa interface. Lá a gente faz reportes mensais de análise de cronograma, né? A parte, basicamente, ali de status report, as partes interessadas, tanto interna quanto externa, né? Os monitoramentos semanal de projeto, junto ao time do projeto, e contribuo também com os dashboards dos projetos atuais lá na empresa. O meu trabalho se pauta na usina hidrelétrica, né? E a usina hidrelétrica, ela é por si só um projeto complexo, né? Aqui tem uma ilustração de uma usina hidrelétrica, na qual a gente tem aqui um reservatório, né? Uma energia potencial gravitacional, que através de ser, quando conduzida a um tubo de sucção ali, um conduto forçado, ela esbarra ali na turbina e acoplada a um eixo, e ao gerador ela faz a energia cinética ali, né? Essa energia mecânica, pelo princípio da indução eletromagnética, vai haver energia elétrica ali no gerador. E essa energia é passada por um transformador, elevador, né? Uma subestação na própria usina, e essa energia ela vai se caminhar aí ao longo de linhas de transmissões até os centros urbanos e industriais, né? Então, eu vejo que é um processo muito complexo aqui, tem diversas particularidades e peculiaridades, né? Aqui eu trago uma composição da usina de Itaipu, é a maior do Brasil e a segunda maior do planeta, né? Com ênfase aqui em algumas peças, o quão complexo que é, tanto do processo de engenharia, quanto de montagem, de logística, principalmente, né? Então, aqui eu destaco aqui algumas peças aqui com diâmetros do rotor da turbina, aí, por exemplo, de 8 metros, o estator gerador de 20 metros, rotor aqui, muitas peças aqui, um transporte muito específico, acho que o Anderson aí deve conhecer muito bem isso, né?
Então, é um projeto muito complexo de lidar no dia a dia. Sobre a nossa matriz energética, nosso cenário é muito positivo em relação às fontes renováveis, que é o que preconiza aí o movimento global aí, né? Então, o Brasil está muito bem posicionado nesse sentido. Basicamente, mais de 50% da nossa matriz energética é em renováveis, com destaque aqui para usinas hidráulicas, né? Que é mais de 50%. E a tendência aí é permanecer nisso, com um leve crescimento aí nas usinas eólicas e usinas solares. Então, vejo quão posicionados estamos aí frente ao cenário mundial na questão de energias renováveis. Aqui o gráfico à esquerda corrobora com isso, né? O Brasil está entre os top 10 aí dos países com maior capacidade de geração elétrica, né? Isso é um dado da Agência Internacional de Energias Renováveis, estando atrás apenas de China e Estados Unidos. Veja que estamos justamente corroborando com o slide anterior, né? O gráfico à direita aqui mostra uma tendência, né? A capacidade de expansão, como eu falei, o mercado, o cenário global aí busca esse movimento para diminuição de energias poluentes, né? E a busca por energias renováveis. Então, é uma tendência de crescimento e, mais uma vez, o Brasil sai disparado aí nessa questão. Porém, nem tudo são flores, né? Aqui, um dado aqui da agência americana, aqui, o ranking, mostra que o Brasil ele perde em eficiência energética para muitos países aí que nem lá nos top 10 estão. Isso é algo preocupante, né? E vamos abordar um pouco mais o porquê disso. Na literatura, tanto a literatura quanto os especialistas, órgãos aí, eles acabam tendo aí alguns cenários de vida útil de uma usina hidrelétrica, né? São componentes mecânicos, componentes elétricos. Então, ele sofre com o tempo, né? Ele tem o avanço tecnológico natural e alguns destacam aí 20 anos gerador, 25 turbina, alguns 30, outros 40. Então, o governo ele tem o seu próprio dado, né? É um braço aqui do Ministério de Minas e Energias, a EPE, a empresa de pesquisa energética do Brasil. Ele tem aqui bem destacado isso. E ele informa aqui que o desempenho de usina até o seu ano 25 aqui, ele está muito normal. A partir desse tempo aí, ele já começa a perder eficiência energética, né? Então, já está disponível aí para fazer modernizações, repotenciações, né? E nesse período aí também tem um avanço tecnológico de componentes, seja componentes mecânicos, seja componentes elétricos. Hoje a gente tem aí o avanço aí com as inteligências artificiais, né? Isso é uma tendência também nesse mercado, nessa parte elétrica aí, nessa parte de análise de supervisório de máquina, né? Aqui a gente vê o conjunto, mais uma vez o app também tem um estudo, né, que ele trata essa questão a rigor, as usinas hidrelétricas que têm um cálculo muito bem definido lá, sobre o tempo de vida útil dela e como que está e o que as eleitas para fazer modernização, repotenciação, né, fazer algum tipo de modernização em sua planta. Aqui eu trago um destaque aqui para a idade de algumas delas aqui, que superam justamente o tempo que o governo destaca como 25 anos ali, próximo dos 25, 30 anos. E isso justamente mostra o quão a gente está em deficiência, em eficiência energética, com a nossa matriz energética, né? Que é predominantemente hidráulica, aqui já mostra justamente o cenário. Eu tenho o prazer e o privilégio aqui de identificar algumas usinas na qual eu tive o prazer de trabalhar e outras que eu estou trabalhando atualmente. Isso é bastante gratificante. O governo, por sua vez, ele faz os investimentos necessários nesse sentido, né? Os PACs da vida, os planos de aceleração de crescimento, em 2007 até 2014, fez alguns investimentos na ordem de quase 222 bilhões de reais. Então, veja que são números assustadores, né? A gestão é muito complexa aqui nesse sentido. E o que eu chamo a atenção aqui é justamente o gráfico à direita aqui, né? Os desvios
que ocorrem nesses projetos, né? Tirando o mérito da parte política, aqui temos problemas, né? Já começa a identificar alguns problemas na gestão desses projetos. Esses PACs aí mostraram aí nas últimas 2 décadas, né, praticamente na última década, o investimento na usina de Jirau, Santo Antônio, Belo Monte e Jatobá. E aí alguns investimentos aqui, alguns valores dados, né? Eu destaco aqui a questão da usina de Belo Monte, na qual a gente teve basicamente um custo inicial de 19 bilhões de reais, e ao final aí, pelo menos a apuração final, estava chegando nos 32,9 bilhões de reais, algo assustador aí, né? Então aqui é um sobrecusto, né, um cost overrun de quase 58%, quase 60% aí, né, mais da metade aí. Então é um número muito assustador. E um EOT aí, né, uma extensão de prazo de 78%. Aqui nós tivemos aqui em Belo Monte, por exemplo, 48 meses de extensão de prazo, que significa que a obra tinha que ter sido entregue 47 meses aí antes, né? Isso é um dado preocupante para quem trabalha na área de planejamento, né? Então, esse é o cenário, né? São projetos complexos. Nesse sentido aqui, a gente enxerga muitos claims, né? Muitas change orders aí nesse meio aqui. Nem tudo também são problemas, são até algumas questões, parte de melhorias de engenharia, o que acaba levando o prazo e o custo para frente, né? Nesse sentido, o que é claim, né? Claim é um termo muito usado aí nesse mercado, né? Uma palavra em inglês. Eu trouxe aqui um dado aqui do dicionário, traduzindo para o português aqui, é algo como pleito, algo como reivindicar, né? Quando a gente trata de projetos públicos do governo, usa muito o termo pleito, né? Ah, tem muitos pleitos aí, né? A palavra reivindicar é uma palavra também muito usada. Então, na literatura, os claims é uma forma de obter a compensação por qualquer complicação causada pela outra parte, independente se for do lado do cliente ou do lado da contratada, do lado do contratante, né? Então, sempre haverá essas indefinições aí, né? Nesse sentido, também a questão de change orders, né? E change orders também, na mesma linha, nós temos aí no português algo como ordem de alteração, mudança no projeto, aditivo de contrato, né? Aqui, trazendo para aquela questão do PMI, né, das boas práticas, não estamos falando aqui da solicitação formal lá de ordem de mudanças, na qual você muda tudo o cenário para frente, muda baseline, né? Aqui são questões aí que no dia a dia, se você não gerenciar, você faz algo a mais, você toma prejuízo, ou do outro lado, vice-versa. Aqui uma figura bem ilustrativa, né, mostrando o barquinho ali, né, a lanchinha ali, o original, o contrato original, e por change orders, né, por parte de claims aí, virou esse monstro aí, né, ou seja, o custo agregado aí foi muito maior, né. Nesse cenário aqui, a gestão de reivindicações, né, a gestão de claims, é algo muito importante, né. Eu trouxe aqui alguns dados, aqui eu trago dados que eu apresento na minha dissertação, como gestão de reivindicações são um dos maiores desafios em projetos EPC, né? É um processo inevitável, não tem como você fugir, ele vai acontecer, você tem que estar preparado, né? Avaliando os riscos, como o Anderson bem levantou aí, né? Ter uma boa passagem aí de gestão, né? Essa questão que a Marli comentou também, gestão ágil, gestão preditiva. Então, aqui já vê também uma migração aí de gerações aí, né? Isso também pode ser um problema e pode ser o que esteja afetando, né? A gestão aqui de mudanças, né? Change orders é um problema crítico na indústria, né? Reivindicações, caso elas não forem gerenciadas adequadamente, elas podem rapidamente se tornar mal entendidos, levar para litígios, disputas, processo de arbitragem em si, o que não é legal para nenhuma das partes, né? O processo também de projeto, a gestão, existe muitas incertezas, né? Menezes corrobora com isso. É algo, sempre tem as incertezas aí, né? Mesmo que você mapeie todos os riscos, sempre vai surgir mais um ali no meio do caminho, né? Então, as incertezas, elas sempre vão ocorrer em projetos. E aqui, decisões subjetivas, né?
experiência profissional pode levar a retrabalhos no futuro, o que também é algo moroso nesse processo de reivindicação. Aqui, projetos EPC aqui tem questões de fatores externos e incontroláveis, né? Um fator aí que pode exemplificar muito bem é o que aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul, né? São fatores externos e incontroláveis, você não consegue controlar esse tipo de coisa, né? Então, isso acontece, né, em projetos CPC. Então, o gestor de projeto, o time de projeto, tanto do lado do cliente quanto do lado do contratado, tem que estar sempre antenado nisso aí, né? A falta aqui de documentação é uma das principais questões nessa parte de reivindicações, né, de liquidações, o qual requer mais tempo. Então, quando você não tem os registros, as documentações bem aferidas no momento certo, isso pode levar a tempo, né? Pode levar a um tempo significativo aí para as partes receberem o que de direito tem, né? Os seus claims, né? As suas necessidades. E aqui mostra algumas informações aqui que eu trouxe, que é bem emblemáticas, né? Aqui o dado da ANEEL aqui revela aí que 71% dos projetos hoje no Brasil sofrem atraso nos cronogramas. Então, é preocupante, né? Um outro dado aqui, um artigo publicado na revista Energy Policy, revela que 65,6% dos projetos de usinas hidrelétricas, tanto no Brasil quanto no mundo, sofrem e têm estouros de custos, tem cost overrun, né? Então, é um número muito assustador, né? Um investimento inicial grande, você ter um cost overrun nessa faixa aí de percentual é muito significativo, né? E preocupante. Então, já vemos aí problemas, né, nesse cenário. Um outro artigo aí publicado na revista britânica Emerald revela que 93% dos processos, né, dos projetos, têm reivindicações de atrasos e interrupções em seus projetos. 93% é quase 100%, cara. É um número muito surreal, né? E aqui um outro dado que chama muita atenção, né? Também um artigo publicado aí no canal de arbitragem do Brasil, mostra que 39,6 bilhões de reais foram envolvidos em arbitragem só em 2022. Esse número em 2021 era de 52 bilhões, né? Alguma coisa aconteceu nesse meio tempo. Obviamente teve a questão de pós-pandemia ali, né? 2020, 2021, mas esse número é assustador, 39 bilhões em 2022. E uma duração média aqui de processamento de 19,8, quase 20 meses para você ter o seu processo de arbitragem deferido. Isso aqui, para muitas empresas, pode levar à falência, né? Uma empresa que não tem um fluxo de caixa, né? Um caixa e um capital de giro saudável e robusto, pode muito bem levar à falência, né? E já trazendo um gancho para todos esses dados aqui, qual que é a relevância e a contribuição do cronograma nesse sentido, né? Aqui, basicamente, são três grandes blocos aqui, né? A questão do monitoramento do progresso do projeto, né? O cronograma, ele tem, por si só, você monitorar todo o ciclo de vida do projeto, desde o dia 1 até o último dia, né? Então, ele tem essa contribuição, zelar pelo escopo contratual e manter os registros bem apurados, né? Vamos adentrar em cada um deles aqui. O monitoramento do projeto, né, do progresso ali, o status report, vai variar de projeto para projeto, né? E de momento, no calor do projeto. Sempre um projeto, ele começa, né, um projeto EPC, ele começa ali na engenharia, vai para a parte de compras, depois fabricação, logística e já começa no campo ali até o comissionamento e entrega da máquina, né? Então, a depender do projeto, né, cabe aí uma frequência diária, semanal, quinzenal, mensal, e aí muitas vezes isso é bem definido entre as partes, até em cláusulas contratuais. O monitoramento também consegue identificar causas de atraso no projeto, né? Uma vez que você fez um status report, né, uma fotografia daquele momento, você conseguiu identificar os atrasos que ocorreram ali até aquele momento. E isso você consegue também identificar
as causas desse atraso, né? Você traz de lambuja aí as causas, se foi problema técnico, se foi problema de material, de recurso humano, recurso ferramental, se foi um ato fortuito, se foi força maior, enfim, você consegue identificar essas causas. E identificar os riscos, né? Os riscos daquela atividade em si, daquele ciclo de atividade naquele momento, e até se precaver, né? Fazer uma análise das próximas tarefas, né? Analisar os riscos que estão por vir aí, né? E tomar, obviamente, as devidas proporções aí de plano de ações, né? Quando necessário e se necessário. O outro é o zelo pelo escopo contratual, né? Qual que é o escopo contratado? Ele está 100% inserido ali no cronograma? Se não está, alguma coisa está errado, porque se tiver menos, você pode ter o problema de fazer algo mais lá no futuro, ou ter problemas de escopo contratual, ter problemas de multas, né? E se tiver a mais, é um problema muito gravíssimo, né? Um cliente feliz aí não um cliente que você consegue entregar tudo o que ele quer, mas sim o que está ali no contrato, nas cláusulas contratuais do projeto, né? Então, mais uma vez aqui a gente vê que projetos nesse sentido têm a questão de risco, né? Então, o cronograma ele consegue analisar essa questão do escopo e justamente você verificar se tem os riscos envolvidos ali naquele projeto, né? Essa pergunta, existe algum risco aqui nessas atividades, no caminho crítico do projeto aqui? O time, né, de especialista, tanto engenharia, time de campo, nossos supervisores, todo mundo tem condições e capacidade de avaliar isso com uma maior naturalidade, né? E a frequência aqui também dos envios, né? Em alguns momentos aqui, como eu disse, tem a frequência diária, semanal, mensal, e o contrato, ele às vezes obriga isso. E o que isso é importante? Quando você, independente da frequência do envio, quando você faz o monitoramento ali do status report do progresso do projeto, né? Ali naquele momento, você consegue mandar para o cliente, né? E você já ter um meio de evidenciar o possível atraso, o possível problema que você está enxergando lá na frente, ou que já ocorreu. Ó, teve atraso, né? E a gente está levando para esse caminho aqui. Então, você já consegue tratar isso frente a frente com o cliente. E obviamente, quatro mãos tratar essa questão, né? Não até esperar chegar num litígio, chegar num processo arbitral, porque todo mundo vai perder, né? O projeto em si vai perder, o clima vai ficar tenso, então é algo que o cronograma consegue, né? A área de planejamento consegue atuar e ajudar nesse sentido. E o principal aqui, né? Avaliar o caminho crítico inicial do projeto, que é o baseline. O que está contratualmente ali, você consegue avaliar todo aquele cenário, todo a cadeia daquelas atividades. E aqui estamos falando aqui de projetos de usinas hidrelétricas, são projetos que demoram 5 anos, 8 anos, até 10 anos, a depender da usina, né? Tem projetos que são menores, obviamente, 2 anos, mas mesmo assim tem sua complexidade. Um cronograma de 8.000 linhas, ou um cronograma de 6.000 linhas. Então, imagina você avaliar isso, você chegar nesse caminho crítico desse projeto, né? Você ter todas as avaliações de risco. Então, é um projeto muito, muito complexo e particularmente, eu acho gratificante isso. É muito bom trabalhar com esse tipo de projeto, eu adoro. E aqui, por fim, aqui o registro, né? Os records do projeto. Uma vez que você faz o monitoramento ali, né? Aquela etapa 1, você criou uma fotografia naquele momento, seja no processo da engenharia, seja em qualquer etapa do projeto. Vai ter um momento que eles vão estar fazendo aquele paralelismo, né? Aquele overlap entre as atividades aí. E isso o registro ali, você vai conseguir identificar em que momento que está, se está atrasando alguma coisa em relação ao baseline. Isso é algo extremamente importante nesse sentido, justamente para buscar a questão de claim, né? As informações do registro diário de obra tem que estar ali se comunicando com o cronograma, né? O cronograma ele está falando que vai ter uma atividade amanhã. Será que o registro de obra ele está, né? O RDO ele está informando a mesma coisa para o cliente, né? Então veja que o cronograma ele tem essa interface com outras áreas também. E o principal aqui, né?
você, através dos registros, identificar as oportunidades de reivindicações, seja de extensão de prazo, seja de change order, seja de você implementar custo ali, né? E isso tudo, a gente tem aqui as análises de atraso, né? Os delay analysis métodos, né? Então, aqui são 3 principais categorias aí, né? Você identificar as causas dos atrasos, categorizar os atrasos críticos, né? Vocês vão ver lá mais para frente o que isso a contribuição de fato que isso traz para o gestão, para o gerente do projeto, para a gestão do projeto, né? Para a organização e até para o cliente também, né? E você tem aqui as análises, né? Os métodos de análise bem aferidos. Aqui, as causas de atraso aqui, tanto as causas, categorias e métodos, desde o início do projeto, você trata ali um PDCA sempre, né? Sempre que você faz a análise de atraso, você está trabalhando nessas 3 categorias, esses 3 bullets aí, e sempre vai ser um ciclo PDCA ao longo do projeto, né? Isso é muito importante. As causas de atraso aqui, eu busquei algumas coisas aqui na literatura, né? Nas minhas pesquisas, né? E aqui internamente a gente tem muito a questão do planejamento inicial ruim, né? A falta de supervisão em campo, a falta de profissionais qualificados, não só em campo, mas também em determinadas áreas do projeto, né? A parte externa, as questões das mudanças do cliente, né? Imagina que um projeto de 8 anos, você está no ano 2 ali, surgiu uma nova tecnologia no mercado, o cliente, ele falou, bom, eu quero usar isso aí, então vamos criar essa forma aí. Então, são aditivos aí, isso já onera o custo do projeto, né? Já começa a jogar o prazo mais para frente, a depender da situação, né? Aqui a questão de força maior e os riscos do contrato, né? O outro ponto são as categorias dos atrasos. Aqui eu achei fascinante, é uma abordagem que eu estou usando na minha dissertação, né? Você categorizar esses riscos, né? A literatura ela traz muito bem três grandes tópicos aqui, né? Eu estou utilizando atraso justificáveis compensável, o AJC, atraso justificável não compensável e os atrasos não justificável e não compensáveis. Cada um deles, né, quando você categoriza os atrasos que vai surgir ali no cronograma, que vai surgir no projeto, e você insere ele no cronograma, você já consegue dar a, 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 a contribuição para o gestor dele conseguir, seja uma extensão de prazo, seja um incremento de custo, né? Por exemplo, atrasos, quando você categoriza ele como AJC, né, justificável e compensável, esse atraso, ele simplesmente ele permite você reivindicar aí uma extensão de prazo, ou também, né, permite também incremento de custo, né, você criar aditivos aí no contrato. Atrasos não justificável e compensável, você permite extensão de prazo, mas você não permite custos. E o último aqui quando você mesmo causou o atraso, né? Então, você não tem como cobrar do cliente nem extensão de prazo, nem um custo. Você simplesmente dimensionou errado, você fez algo totalmente fora do que você estava planejado, né? Então, veja o quão isso é importante para a análise do projeto aí. Os métodos aqui de análise, aí, devido ao tempo, aí, eu gostaria muito de poder trazer para vocês aqui, entrar em cada um aqui, mas, por fim, vai ficar só nessa questão, né? São alguns métodos que a literatura, que as boas práticas aí nos permite. Tem os métodos retrospectivos, né? Que é aquele que você simplesmente olha no retrovisor, são os atrasos que ocorreram, você faz uma conferência, né, um cheque do que aconteceu. Então, são métodos, né, métodos de análise de atraso, que você simplesmente não está conseguindo mapear aquele evento, você simplesmente está só decretando que ocorreu e traz isso muito bem explícito numa análise. Do outro lado, tem os lados, os métodos prospectivos, né? Que você, além de você identificar
e aplicar os atrasos ali on track, né, no tempo ali, você consegue também se antever, você consegue prever o que esse atraso causou ou vai causar lá no final do projeto. Então, aí você já está trabalhando também o cenário dos possíveis riscos aí, né? Então, aqui, os retrospectivos, a gente tem aqui o Collapsed as Built, né, que é o colapsado como construído, o Longest Path Analysis, que é o caminho crítico do projeto, né? Ele trata aqui a questão do caminho mais longo do projeto. Então, aqui você sempre está olhando o retrovisor. Você olha o baseline e vê ali, atrasou. O que aconteceu? Foi 6 dias, foi 15, foi 20? Então, simplesmente, você só está analisando o que já ocorreu. Tem o As Plan As Built, né? Esse é muito utilizado, eu praticamente utilizo muito, né? Esse tipo de análise, que é o planejado como construído ou executado. Isso muitos utilizam para fazer curva S de projeto, enfim. Você não está aqui, a gente não está aqui tratando, eu tenho que usar um ou outro. Dá para usar vários métodos, né? A depender da análise, você consegue fazer alguns mix aqui, né? Isso é vantajoso nesse sentido. Tem aqui o tempo, né? A janela de intervalo de tempo, que é o Time Slice Window, que ele simplesmente ele está olhando um cenário, uma janela do tempo do projeto ali. Eu estou olhando, sei lá, do dia 1 ao dia 30 do mês vigente. Depois eu estou olhando do dia 15 ao dia 20. Então, ele está olhando só aquela janela de tempo. É muito bom também, né? Tem as vantagens e desvantagens de cada um. O prospectivo aqui, você tem o impacto como construído, o Impact as Plan, né? Que ele também, ele olha ali o cenário, ele já está te mostrando o que esses atrasos estão ou vão causar lá no caminho mais à frente. Aqui tem também o Time Impact Analysis, né? Que é um dos principais aqui que eu abordo na minha dissertação de mestrado, que eu particularmente tenho tentado aplicar em meus projetos, né? Que aí você consegue fazer uma análise de impacto no tempo e também já conseguir identificar lá no fundo, lá no final do projeto, ou em determinado momento, o que esse atraso está causando, né? Será que tem algum custo envolvido aí? Enfim. E aqui, qual método utilizar, né? Não existe, como eu falei para vocês, não existe aqui um melhor ou pior, né? Cabe ao planejador, ao time do projeto, né? Identificar qual, naquele momento, dá para utilizar. Você quer utilizar uma análise aí que você vai conseguir evidenciar a eficiência da gestão do recurso? O Longest Path Analysis é o ideal para fazer isso, né? Os outros não. Veja que é só ele que tem esse xizinho. E aí tem aqui algumas qualidades, alguns problemas, né? Alguns requer dados precisos, obviamente. Então, todos eles você precisa analisar o que é vantajoso, o que é desvantajoso, né? Mas são temas muito importantes. No final, independente do método a ser utilizado, no final, seria interessante, né? É importante você ter essa análise e os registros dos atrasos, né? No final das contas, esse aqui é o cerne do meu trabalho, né? Aqui é o que está fundamentado meu trabalho de dissertação de mestrado. E aqui é você conseguir justamente fazer aqueles três bullets, né? Você identificar as causas, você categorizar os atrasos, você conseguir usar as metodologias aplicáveis naquele determinado momento do projeto, né? Então, aqui a gente consegue ver cronologicamente qual foi o atraso, qual foi o ID da atividade no cronograma, né? Aqui o nome da atividade, aqui eu trouxe alguns exemplos que eu trouxe na minha cabeça aqui, por exemplo, o primeiro aqui tinha uma aprovação, né? A atividade número 562, a aprovação do desenho da tampa da turbina, né? Teve um atraso aí, o que houve? Qual foi a razão, né? Alteração no escopo pelo cliente. Então, você já consegue aqui atribuir esse atraso a quem de fato precisa ser atribuído, você já categorizou ele, então é um atraso justificável e compensável. Ele teve uma duração de 18 dias, mas ele impactou no projeto como um todo 35 dias. Então, aqui veja, em matéria de claim, né, de reivindicação, você já está com
um embasamento técnico, né, um embasamento solidificado de que aquele ponto ali, aquele atraso causou no projeto 35 dias, e é do cliente. Então, através disso, o gestor já pode tratar a questão de carta, oficializar algum tipo de reivindicação, e não esperar terminar o projeto para você buscar aí até você comprovar. E nesse caso aí, projetos complexos, você tem muitas discrepâncias, muitas divergências de opiniões, né? Então, veja que a contribuição do cronograma, aqueles 3 pontos iniciais, né? O monitoramento, o zelo pelo escopo, né? Pelo contrato, e os registros, traz justamente isso, você mostrar para o cliente, no momento certo, no time certo, olha, cliente, você me atrasou e, portanto, eu tenho direito contratual de ter 35 dias de extension of time, né, de IoT. O outro caso aqui embaixo, a entrega das vedações do eixo da turbina, teve um atraso no fornecimento, esse aqui foi do contratado. Então, é um atraso justificável? Não, é um atraso não justificável e não compensável. Então, é um material, aqui eu supus que fosse um material importado, demorou 152 dias, mas teve um atraso aí no projeto de 61. Então, você já começa a ter aí o registro dos andamentos aí, né, dos eventos de atraso, dos eventos ao longo do projeto. Você tem um projeto de 8 anos aí, você ter esses eventos bem registrados, bem monitorado, bem solidificado. Então, o cronograma ele tem essa contribuição. E os outros aqui são exemplos também que eu trouxe, né? Trouxe aqui da minha cabeça, aprovação do projeto executivo, o atraso na aprovação pelo cliente, impactou 41 dias, o outro 16, enfim. E isso, no final, a tendência é você jogar isso para um ambiente aí mais visual, né? Temos aí no mercado alguns dashboards, alguns KPIs aí, né, bem solidificados, como o Power BI, né, e outros aí. Então, é você trazer essa informação que está ali no seu cronograma, no cronograma do projeto, levar para um ambiente mais visual, mais gerencial, né, e conseguir, de uma certa forma, trazer mais firmeza para o gerente do projeto, para a gestão do projeto, para o time como um todo, né, você está bem embasado, né, isso garante justamente você ter o seu claim bem resolvido, você ter o escopo do projeto bem retratado ali no momento certo, mandando para o cliente, todo mundo está se conversando. Não tem como o cliente contestar algo que você está evidenciando, né? Isso é algo que pode contribuir e, na minha visão, contribui de fato com aqueles dados que a gente viu de atraso de cronograma, de cost overrun, né, de sobrecusto em projetos, de questões de arbitragem, reivindicações. Então, quando você trata alguma coisa nesse sentido, obviamente que o cronograma é apenas uma aresta, né, do processo de claim management, né? Você tem a área comercial, você tem a área jurídica. Então, eu estou abordando aqui uma área de várias outras aí, né? Obviamente que você trabalhando em outras esferas, você começa a consolidar isso de uma forma mais robusta, né? Mas isso já te permite um respaldo perante o seu cliente. Então, eu acho algo gratificante e espero que os meus estudos aí estejam garantindo isso para o mercado, né? Aqui eu finalizo aqui a minha palestra aqui com uma palavra aqui, uma frase do Stephen Covey, né, que ele fala que a comunicação é a base de toda relação humana. Então, no ambiente de projeto, assim como a Érica e o Anderson, eu venho desse mercado mais tradicional, né? Sempre o meu MBA foi tratado nas boas práticas do PMBOK. Agora estou encontrando outras ferramentas, obviamente, né? Não que o ágil esteja fora de cogitação, mas é algo que para mim também, essa transição, eu preciso, como a Marli falou, de um alicerce bem robusto ali para poder ter uma melhor contribuição nos projetos, né? Na organização, seja lá onde eu estiver. Então, a base da comunicação aqui é tudo. E no projeto, o cronograma é um meio de comunicação entre as partes, né? Tanto interno quanto
externa. E é isso, pessoal. Eu agradeço e fico à disposição dos colaboradores aí. Já vou começar aqui também. Ó, não vou explicar, não vou fazer muito contexto para a minha pergunta. Eu vou agradecer a sua apresentação, muito obrigada, Alan. Agora eu vou fazer uma pergunta já direta. Como você pensa em estratégia de gestão de projetos preventivas, né, para evitar os claims? É muito difícil de você evitar, né? Como você não, ele vai acontecer, né? Você pode tratar essa questão, listar, mapear alguns eventos de riscos, né? Isso de fato é feito pela gestão do projeto, né? Aquela questão da matriz SWOT. Só que ao longo do projeto ele começa a se transformar, ele tem os seus caminhos próprios ali, ele vai para um lado que você não mapeou. E, infelizmente, no calor do projeto, você não consegue mapear todos os riscos, né? Então, você identificar alguns possíveis pontos, né? Tem um artigo que eu uso, que é a base do meu trabalho, o pessoal lá na China fez um estudo em usinas hidrelétricas, tanto na China quanto na África do Sul, e eles conseguiram, um estudo de caso aí, que eles conseguiram identificar pelo menos 5 categorias aí de algumas causas de atrasos que levam a claims, né? E dessas 5 categorias, ramificaram outras tantas, chegando aí quase 200 itens, e eles falam justamente isso. Bom, não para por aqui, né? Isso são eventos que podem acontecer. Então, você tratar essa questão já nas lições aprendidas, já é meio caminho andado, mas vai surgir outro, isso é inevitável, né? Isso vai acontecer. Agora, vou reagir um pouco, vou fazer meu merchan agora, Sandro. Se quiser fazer um doutorado aí, se tiver nada para fazer, se quiser vir aqui para o Canadá fazer um doutorado, já recebi uns convites. Agora vou fazer um merchan agora, porque eu me segurei na apresentação do Anderson Alvarenga, ele falou a palavra retrabalho. Aí chegou você, vai falar de claims e citou o retrabalho. Retrabalho é minha palavra favorita. Na verdade, foi isso que me fez parar, sair da indústria e estudar sobre o retrabalho de engenharia. Então, alguma coisa muito específica, não retrabalho de produção, não retrabalho na parte de execução do projeto, mas o retrabalho associado a refazer desenhos técnicos e decisões técnicas. Então, o que eu queria só, eu fiz essa provocação, né, para fazer essa introdução. Na minha pesquisa, né, que é o meu construto principal que eu estudo, que é o retrabalho de engenharia, tem muita coisa, eu estudo no desenvolvimento de produto, mas eu acho muita literatura na construção. E aí, o que eu acho que aí bate muito com as coisas que você que estava falando, né? Que normalmente essa falta de registro, essa informalidade, um pouco para lidar, né, na parte da execução, a gente pede o rastro, aí dá tudo errado, aí tem esses números, os meus números de desenvolvimento de produto são ruins, iguais os que você mostrou, assim, na parte de atrasou e custou mais caro. Aí, quando atrasou e ficou mais caro, que a gente já está lá no final do projeto, aí o cliente, ele, claro que vai estar insatisfeito, porque ele vai falar, poxa, mas eu não paguei esse preço, a gente não combinou esse preço. E aí vai para litígio. Aí vamos lá pro júri, tem que ter prova, né? Para ver quem que estava certo e quem estava errado. E aí tudo é isso aí que o Alan falando, muito, muito pertinente, né? Na parte, pô, então vamos fazer a gestão dos claims, vamos fazer o monitoramento, vamos respeitar o escopo, porque tudo isso vai contribuir. Eu estou agora jogando para esse lado mais na parte jurídica, né? Vai contribuir para te proteger. E normalmente uma das causas que mais aparecem assim dos meus estudos é o pedido de mudança do cliente. Então o cliente ele muda, né? Muda de ideia. Vários atores têm uma lista igual o Alan falou aí. Pô, Érica, tem 200 coisas, tem 200 causas, mas eu estou me concentrando na causa, o cliente muda de ideia. O cliente, talvez, ele nem sabia direito o que ele gostaria de fazer, e mais que a gente avança, aí que ele vai tendo mais informação, que ele entende, ele pede. Só que aí custa mais caro e atrasa. E aí ele fica insatisfeito, aí ele vai para litígio, e aí fica aquela guerra jurídica e tudo mais. Então, eu só queria fazer essa brincadeira um pouco, porque
Aí nos meus resultados de pesquisa, é o que eu estou fazendo hoje em dia, né? Eu estou me concentrando com meus alunos para fazer estudo da gestão de exigências, de requisitos técnicos. Isso me ajuda a mitigar o retrabalho. Não, e como, igual você falou, até notei aqui, né? É um processo inevitável. Aí a Érica tem um sonho. A Érica tem um sonho que a gente pode ser preventivo e minimizar e quem sabe um dia, né, se a gente for muito esforçado, acabar com isso, mesmo que a gente sabe, você bem ilustrou aí toda essa situação. Então, aí uma das estratégias que eu estou estudando, se te interessar, por acaso, então é gestão de exigências, eu tem a parte de gestão de riscos, tem a parte, você falou mais da questão de acompanhamento do calendário, mas aí a gente tem a parte preventiva, a gente faz um bom calendário, a gente sequencia bem as atividades, e finalmente a parte de colaboração. Então, você muita transparência, muito. Aí meus alunos falam, pô, Érica, muita burocracia, tem que registrar tudo, tem que anotar tudo. Você escolhe, né? Você escolhe, a gente fala das boas práticas, aí você vai, como o próprio Anderson falou, pô, mas eu tenho projetos muito curtos. Ah, então talvez não precise da mesma exigência. Mas agora eu estou falando de projetos de bilhões de dólares. Então, realmente, eu preciso fazer toda a rastreabilidade das coisas. Então, com isso, deixa eu ver se tem. Era minha brincadeira com você, uma provocação para fazer Não. o meu merchan também. Eu tenho uma pergunta do público aqui, deixa eu ver. Quer entrar, Sanderson? Eu faço depois. Então, eu queria passar para o... Bem, primeiramente eu queria agradecer ao Alan, né? É, muito relevante e, assim, também, assim, cheio de anotações aqui, sem comentar do seu comentário, que foi muito pertinente, muito bom e muito cheio de energia, né?